canal Vamos Meditar. Nesse dia teremos uma reflexão com a missionária Raquel, que com muito carinho aceitou o nosso convite de participar do Vamos Meditar Elas. Tenho certeza que você será muito abençoado pela palavra de Deus. Quero aproveitar a oportunidade e lhe pedir que se inscreva em nosso canal, marque o sininho, dê seu ok, compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus alcance muitos corações. Tenho certeza que Deus continuará abençoando esse projeto com a sua participação. E agora, sem perda de tempo, no Meditar Elas, vamos meditar? Graça e paz, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que a gente não se vê, mas eu creio que o Senhor nos dará oportunidades para estarmos reunidos e estarmos bem, porque na sua presença há sempre alegria abundante. Eu queria trazer uma palavra rápida, uma meditação. Recebi o convite do presbítero e não posso deixar passar a oportunidade de falar da parte do Senhor. E o texto que eu escolhi está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 23, que fala sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu intitulei essa mensagem Quando virá o avivamento? Nós sabemos quando virá o avivamento? O avivamento será que já está acontecendo? Ou ele ainda está bem distante? Nós podemos descobrir algumas coisas nas Sagradas Escrituras. Neste mesmo texto de Atos, no capítulo 2, nós vemos lá a partir do versículo 14 a pregação de Pedro. E nessa pregação de Pedro, ele cita Joel, se a gente for observar, Joel capítulo 2, e alguns versículos, a partir do versículo 17, que diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há um outro texto maravilhoso de Abacuque, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Lendo Abacuque, vemos que ele se queixava diante do Senhor, insatisfeito com as coisas que estavam sucedendo em Israel. Havia injustiça, como nos dias de hoje, maldade e violência imperavam. Ímpios prejudicavam os justos. E Abacuque pergunta ao Senhor: até quando clamaria por socorro? A resposta do Senhor é poderosa. E nós já lemos, Vede entre as nações. Essa é a resposta do Senhor. Abacuque capítulo 1, versículo 15. E olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Tudo acontece quando nós clamamos, e tudo aconteceu quando Abacuque resolveu clamar, não reclamar, mas clamou ao Senhor, orou ao Senhor em clamor. E por isso nós entendemos que sem a oração não há avivamento. O processo de renovação espiritual, nós vemos lá Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que não podemos nos conformar com esse mundo. É uma busca incessante por respostas de Deus.
nós precisamos incessantemente buscarmos a face do Senhor. Para presenciarmos o grande dia do Senhor, vamos ter que nos posicionar, pois a bênção é para todos aqueles que creem. O apóstolo Pedro diz que a bênção é para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está em Atos 2:39. No dia de Pentecostes, o Senhor cumpriu sua promessa. Quando os cristãos estavam em Jerusalém orando, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 1:4. Mas será que esse derramar do Espírito Santo era só para os cristãos do primeiro século? Não. A bênção do Espírito Santo é, portanto, para os nossos dias. Atos 2:39. Vamos ler esse versículo? Atos 2:39. Ele diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então essa promessa é para os dias de hoje também, né? A promessa de que o Senhor derramaria sobre nós toda a carne, né? Seria derramada sobre toda a carne o Espírito Santo do Senhor. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 33, fala em uma chuva temporã e uma chuva serôdia. A temporã caiu no Pentecostes, trazendo o batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, sinais e prodígios e a pregação do dia do Senhor, que é o que nós citamos anteriormente. Agora, em nossos dias, Deus está derramando a chuva serôdia. Tiago 5:7 fala sobre esta chuva, a última chuva do Espírito Santo sobre a vida da igreja para que haja colheita abundante. E o Senhor espera os nossos frutos. Se prestarmos atenção, veremos que nos últimos séculos Deus tem reavivado sua igreja. Então Deus já tem feito grandes avivamentos. De tempos em tempos, nós sabemos, né, de nações inteiras que são avivadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E em 1734 aconteceu nos Estados Unidos uma consciência da necessidade de alcançar não crentes e fortalecer os já convertidos. Aconteceu com Jonathan Edwards. Com sua simplicidade de vida e muita oração, ele exerceu grande impacto sobre as pessoas. Aconteceu também com George Whitefield, foi outro grande avivalista desse período. E tantos outros, se a gente for buscar, né, a partir desse século, foram buscando e clamando e falando sobre o Espírito Santo e a descida do Espírito Santo e as coisas maravilhosas que foram acontecendo. E quais são as marcas, então, que nós temos do verdadeiro avivamento? O avivamento autêntico tem algumas peculiaridades. Sua característica não é emocionalismo, não é barulho, não é ficarmos todos batendo cabeça, pulando, gritando. Isso não é avivamento. O avivamento é muito mais do que isso. O avivamento descreve que a igreja viva, né, sobre o mover do Espírito Santo. E se a gente for ler então Atos 2, versículos 47 a 52, nós vamos perceber isso. Olha só, a comunhão dos discípulos, né, dos cristãos. E ele fala aqui, ó, no 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Né? E a gente vê que nós temos então essa necessidade de buscarmos a face do Senhor, de buscarmos a presença desse Deus e perseverarmos na sua palavra, perseverarmos na comunhão. O versículo 42, ele diz, lá de Atos, versículo 2, ele diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, quando eu percebo ou como virá esse avivamento? Alguns anos atrás, eu tive um sonho e esse sonho foi uma revelação para a minha vida. Pode não ter sido para outra pessoa que eu tenha contado, mas para a minha vida foi uma revelação de Deus. Nesse sonho, eu olhava para o céu e da janela da minha casa, era tudo igual, como se eu estivesse na minha casa acordada. E eu olhava para fora, colocava a minha cabeça para fora da janela e olhava para o céu. Via as pessoas embaixo da minha casa, porque eu morava numa casa de segundo andar, e olhava e as pessoas estavam também apavoradas com o que estava acontecendo no céu. E eu olhava então para o céu e via um céu dentro de outro céu, uma coisa rodando, né, dentro daquele céu. E ele passava muito rapidamente. E eu achei isso muito interessante, porque era como se o mundo girasse em volta do mundo. E achei aquilo maravilhoso, porque nós precisamos lembrar que Jesus Cristo vai voltar. E os sinais seguem aqueles que creem. O Senhor tem preparado uma igreja poderosa, uma igreja que precisa viver desse verdadeiro avivamento, porque as pessoas, o mundo, está clamando por essa verdade, né? Lá em Romanos, no capítulo 8, eu acho maravilhoso esse texto, capítulo 8, versículo 18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então o avivamento ele começa a partir do desejo de ganharmos almas para Jesus. Precisamos ter esse desejo e fazermos a vontade do Senhor se cumprir. Precisamos de uma igreja comprometida com o Evangelho. Precisamos reconhecer essa revelação dos filhos de Deus. Sabermos que nós estamos aqui com o papel de revelarmos a glória do Senhor para o mundo, de sermos o sal da terra, a luz do mundo, que vai fazer com que as pessoas sejam esclarecidas, conheçam o verdadeiro Evangelho, conheçam a verdade. E através também da perseguição, que já é um outro assunto para um outro momento, porque nós já estamos vivendo em alguns lugares, em alguns ambientes, uma perseguição religiosa. Ela ainda não está totalmente feita, né? Mas algumas pessoas já passam por perseguições. E então nós precisamos intensificar esse desejo de ganharmos almas para Jesus. Uma busca também constante pela manifestação da glória de Deus. Aí sim nós vamos ver os milagres acontecerem e a igreja ser completamente avivada. E depois disso, Jesus vem. Nós cremos nessas promessas maravilhosas do nosso Deus. E não podemos perder tempo. Precisamos, a tempo e a fora de tempo, apregoarmos o Evangelho do Senhor. Falarmos deste amor maravilhoso que tem feito coisas extraordinárias por nós. Deus é maravilhoso e faz coisas maravilhosas.
A gente às vezes é redundante em falar que Deus é maravilhoso e faz coisas maravilhosas, porque é isso mesmo. As maravilhas de Deus são milagres. O mundo precisa de um grande milagre. O mundo precisa da salvação. O mundo precisa que nós nos levantemos e nos coloquemos na disposição que o Senhor tem nos pedido, nos colocado, como cristãos que somos. Precisamos apregoar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E para que o avivamento venha, nós precisamos continuar em oração, em uma busca constante pelo Espírito Santo, por este avivamento, perseverarmos na comunhão, no partir do pão, na oração, na palavra, perseverarmos também na dedicação que precisamos fazer a missões, porque se nós não vamos, outros podem ir e nós vamos segurar as cordas desse lado em oração, né? E precisamos também intensificar nas igrejas a ação social, que não é assistencialismo, mas é uma ação total como Jesus fazia. Ele não só levava a palavra, que é muito importante, mas ele também levava o pão, e ele era o pão, ele era a água, né? Ele é a água, ele é o pão, e nós podemos saciar as pessoas com a água da vida, que é Jesus. E que esta palavra possa nos fazer pensar, né? Que nós precisamos estar mais atentos à vontade do Senhor, ao que Deus tem revelado para as nossas vidas, o que Ele quer de nós, buscarmos em tempo e afora de tempo a sua verdade, a sua vontade, e revelarmos isso às outras pessoas que precisam de Jesus, que estão carentes deste Evangelho. O Senhor irá nos conduzir, né, por este caminho agradável, maravilhoso, por este caminho que nos fará chegar aos céus. Em nome de Jesus, receba esta palavra, que Deus possa recompensá-los em todo o tempo e que nada lhes falte, que a bênção no Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família, que você seja ricamente recompensado pela palavra do Senhor, pelas mãos poderosas desse Deus, que cuida de nós em todo o tempo. Vivemos dias difíceis, mas o Senhor está conosco, por isso nós nos alegramos e confiamos que Ele é a resposta para todas as nossas indagações. E eu tenho certeza que o Senhor fará coisas extraordinárias com a nossa igreja, com a nossa vida. E esse avivamento deve começar a partir de mim. Eu busco esse avivamento, busque também este avivamento do Senhor, esta graça do Senhor sobre a sua vida. Ore mais, medite mais, fale mais do amor de Deus, fale mais deste amor. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando as suas vidas, no nome santo de Jesus. Amém.